E aí, doutor, qual que é a melhor prótese para o meu quadril? É a prótese nacional ou é a prótese importada? Me ajuda que eu estou morrendo de dúvida. Será que realmente tem diferença entre um implante nacional e um implante importado? Fica comigo até o fim desse vídeo, que hoje eu vou tratar desse assunto que é polêmico. E no final eu vou falar para você quais são os meus critérios na hora de escolher um implante ideal para o paciente. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, trazendo informação para você de forma rápida e simples, e hoje eu quero tratar desse assunto que é polêmico. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo falando se você já está com a cirurgia do quadril marcada ou se você já fez a tua prótese do quadril, de qual país que ela é. Ela é do Brasil mesmo? Ela é de fora? Me ajuda a entender melhor e conhecer meu público aqui de inscritos do canal. Eu preciso também fazer um esclarecimento que eu não tenho nenhuma relação comercial com qualquer empresa de material de síntese ou com qualquer empresa de materiais de implantes ortopédicos. Então eu vou dar minha opinião aqui para você de uma forma isenta, livre de qualquer relação comercial, mas eu quero mostrar qual é o método que eu uso para escolher um implante e um implante que me dá segurança na hora de fazer uma cirurgia de prótese total do quadril. Por conta disso, eu não vou falar nome de marca de prótese e nem nenhum modelo de prótese específico, porque a ideia do vídeo não é essa. A ideia do vídeo é te dar uma base, te ajudar a escolher qual o melhor implante que vai substituir o teu quadril. Que uma prótese é isso, é um dispositivo artificial que vai substituir uma parte do seu corpo. Você tem próteses dentárias, que são as dentaduras. Você tem próteses que substituem um membro que não existe. Uma pessoa que foi amputada põe uma prótese que é aquela tal da perna mecânica. E a artroplastia do quadril nada mais é que um dispositivo que vai substituir o osso do fêmur e o osso do acetábulo. Ele vai fazer agora esse encaixe e ele vai andar com você por muitos e muitos anos. E essa é a ideia de uma prótese. A prótese ideal é aquela prótese que vai eliminar a sua dor, curar a sua doença e vai poder funcionar por muitos anos sem precisar ser trocada. Cada tipo de prótese do quadril pode ser fixada de formas diferentes e essas formas geralmente são patenteadas. Então tem algumas próteses que são fixadas através do cimento, tem próteses que são utilizadas sem cimento. Os engenheiros que desenvolveram as próteses usam estratégias para otimizar essa prótese. Existe muita pesquisa por trás disso e muitos trabalhos científicos antes de colocar uma prótese no mercado. Ou melhor, deveria existir. Na maioria dos casos, tem todo um processo para aprovar uma prótese antes dela ser implantada nos pacientes. E historicamente, esses implantes são estudados e existem vários modelos que antigamente eram utilizados e hoje não são utilizados mais, justamente por conta disso. É feito um registro de próteses no mundo todo e os cirurgiões de quadril podem estudar, ter acesso a esses registros e verem quais são as próteses que sobrevivem, maior taxa de sobrevivência delas e quais são as próteses que se comportaram mal e que não devem ser mais utilizadas. Dentro de uma mesma marca, de um fabricante, existem vários modelos diferentes de prótese, com diferentes superfícies de atrito, que seria, por exemplo, a cabeça do fêmur, a parte da tacinha do acetábulo, o recheio dela, que pode ser em cerâmica, pode ser em polietileno, em alguns casos ele é de metal, a cabeça do fêmur também pode ser de metal, cerâmica, até outros materiais são sempre testados com esse intuito. A ideia é desenvolver um implante que nunca precisará ser trocado, que o desgaste dele é mínimo. Mas para a gente ter essa certeza, a gente precisa dos estudos científicos e dos trabalhos que os registros de artroplastia nos dão. Os registros que existem ao redor do mundo que mais funcionam, por incrível que pareça, são registros de países com menos população, onde existem menos pacientes, menos médicos e geralmente são em países de primeiro mundo. Nesses registros, a estatística funciona de forma mais adequada e todo implante que é realizado, ele é catalogado e a pessoa começa a ser seguida a partir desse registro. Então você tem uma ideia de estatística de todas as próteses que foram feitas, em que ano elas gastaram, em que ano elas precisaram ser trocadas, por qual motivo elas precisaram ser trocadas.
Dessa forma, você consegue avaliar de forma eficaz, efetiva, quais são as próteses que funcionam bem e quais são as próteses que não funcionam bem. Dentro de uma mesma marca de prótese, existem modelos que funcionaram bem e outros que foram abandonados, foram retirados do mercado por conta de soltura precoce, de desgaste do polietileno, por exemplo, ou então implantes de cerâmica que quebraram com o passar do tempo. E isso precisa ser registrado para a gente colher estatísticas e parar de utilizar esses implantes. Recentemente aqui no Brasil houve uma iniciativa da SBQ, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril, de tentar estabelecer um registro nacional de artroplastias. Mas essa ideia começou a ser implantada e precisa ainda de alguns anos para amadurecer. Por enquanto, nós ainda não temos um registro nacional integrado, até pela dificuldade que eu falei. São muitos serviços de artroplastia, é um país muito grande, de dimensões continentais, e fica mais difícil obter esses dados. Infelizmente, aqui no Brasil, as nossas próteses nacionais, para começarem a ser utilizadas nos pacientes, precisam da liberação da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. E tão somente isso. Não existe literatura médica falando sobre o segmento desses pacientes, a durabilidade dessas próteses e a taxa de soltura desses materiais. Então não é possível nem mesmo a gente comparar uma prótese nacional com uma prótese importada, porque a gente pode até avaliar externamente e elas terem características semelhantes, mas essa ausência de trabalhos científicos validando as próteses do Brasil atrapalha muito que nós tenhamos uma confiança nesses implantes e que um paciente, por exemplo, que me pergunte, poxa, mas a prótese nacional, ela vai funcionar igual uma prótese importada? Infelizmente eu não sei dizer, porque nós não temos trabalhos científicos mostrando que essas próteses funcionam bem. Eu vou colocar aqui como exemplo 3 casos diferentes, só para vocês verem as imagens dessas próteses e poderem notar o comportamento da prótese ao longo dos anos. O caso número 1 é uma prótese importada, foi feita cimentada no fêmur e sem cimento no acetábulo, e a superfície é, de um lado, a cabeça do fêmur em cerâmica, e o inserto, a parte do acetábulo que ela é encaixada com a cabeça de cerâmica, é realizada com polietileno polirreticulado, que é o polietileno cross-linked. Essa, na minha opinião, é uma das melhores superfícies de atrito e é o que eu mais gosto de usar até hoje para os meus pacientes. Vocês notem que esse paciente está com 8 anos de pós-operatório e não mudou nada a prótese em relação à radiografia inicial. Você tem uma validação dessa prótese ao longo dos anos. Essa prótese não gastou nada com o passar dos anos. Um trabalho científico com uma grande amostragem de pacientes mostrou que em torno de 97% deles estavam com essa mesma prótese intacta aos 15 anos de cirurgia. Isso me dá segurança para eu falar para o meu paciente que eu estou fazendo nele uma prótese que com certeza vai passar dos 15 anos, a não ser que ele tenha alguma complicação ou muito azar de estar nesses 3% de pacientes que precisaram, por algum motivo, trocar a prótese antes dos 15 anos. Diferentemente desse primeiro caso, eu vou colocar um outro caso de uma prótese nacional com 7 anos de cirurgia, então realizada também por mim, mesma mão de cirurgião. A paciente praticamente tem o mesmo grau de atividade do primeiro caso e com 7 anos de cirurgia, essa paciente já apresentava um desgaste grave do polietileno, com cistos ósseos na região do acetábulo, indicando que essa prótese está em vias de soltar. Mas antes de soltar, ela já está criando defeitos ósseos muito grandes que precisarão ser preenchidos no momento da troca de prótese total do quadril. Agora eu vou colocar um outro caso, um terceiro caso, uma paciente com 9 anos de artroplastia, também com cistos na região do trocânter maior do fêmur, cistos ali no acetábulo. Eu tenho várias imagens dessa paciente, inclusive eu fiz uma tomografia para medir o tamanho desses cistos, eu vou colocar aqui para vocês também, só para vocês terem a ideia da dimensão do estrago que o desgaste precoce da prótese faz no paciente. E essa prótese não é uma prótese nacional, essa é uma prótese importada, mas qual que é a diferença desse último caso para o primeiro que eu mostrei?
O polietileno dessa prótese é o polietileno convencional, é aquele polietileno que não é cross-linked, e a prótese se comportou mal da mesma forma. Inclusive, essa é uma prótese americana que já foi retirada de mercado, não é mais feita nos Estados Unidos por conta disso, por conta de vários casos de desgaste precoce dessa prótese. Essa é a diferença, a meu ver, principal entre as próteses nacionais e as importadas. É o segmento que os fabricantes dão a essa prótese e os trabalhos científicos que existem à disposição na literatura médica. Através desses trabalhos, a gente consegue ver quais as próteses que funcionam bem, que duram muitos anos, e quais as próteses que não funcionam bem, para poder instruir o paciente e falar, olha, a sua prótese é uma prótese de primeira linha, é uma prótese que tem uma durabilidade superior a 15, a 20 anos. Tem próteses no mercado com durabilidade superior a 30 anos. Imaginem isso, uma prótese que vai durar mais de 30 anos, para muitas pessoas é a única prótese que ela vai fazer durante a vida. Então seria muito perto do implante ideal que todos os engenheiros e médicos estão correndo atrás. Houve um tempo que eu trabalhei no sistema público de saúde e nós tínhamos à disposição apenas as próteses nacionais. Foi uma experiência muito frustrante, porque apesar de livrar os pacientes da dor, a prótese nacional ela funciona bem nessa questão, ela tira a dor do paciente, mas a durabilidade dela era muito baixa. Era uma regra e não a exceção os pacientes com 6, 7 anos já apresentarem grandes desgastes do polietileno. E veja, o polietileno tradicional, mesmo o polietileno não cross-linked, mas sendo importado, ele tem uma tendência a gastar apenas 1 milímetro num período de 10 anos. Na prótese nacional isso não acontecia, por uma série de fatores que eu não sei mencionar para vocês. Eu imagino que seja por conta da matéria-prima utilizada, ser a matéria-prima mais barata que é utilizada nas próteses do Brasil, a tecnologia que às vezes é copiada de fora, mas não é copiada de forma integral. Tem uma série de motivos pela qual essas próteses não estavam funcionando bem. E o que eu me via fazendo, eu fazia uma prótese primária e com 3, 4 anos, como o SUS tem muita fila, eu já estava fazendo o pedido da troca da prótese. Por conta disso, hoje, 99% dos pacientes que eu opero, eu utilizo a prótese importada. E todas essas próteses têm já um histórico de performarem bem ao longo dos anos, com uma durabilidade superior a 15, 20 anos. E é isso que eu escolho para os meus pacientes. Mas, doutor Rafael, então não existe esperança para as próteses nacionais? A meu ver, existe esperança sim. As próteses vêm melhorando muito ao longo dos anos. A nossa indústria está cada vez mais forte e tem tido vários esforços de melhorar suas tecnologias. Hoje existe o polietileno polirreticulado nacional, existem as próteses em cerâmica nacionais, né, que a cerâmica em si ela é importada, mas a prótese ela é nacional. Existe um esforço da indústria nacional para se adaptar à concorrência do material importado, que realmente é mais caro. Mas o que acontece? Enquanto nós não tivermos trabalhos científicos validando essas próteses, ainda vai ter uma sombra de dúvida na hora de escolher um implante nacional. E por isso que eu prefiro utilizar o material importado nos meus pacientes. Porque quando eu estou tratando de um paciente, eu busco segurança e o bem-estar dos meus pacientes. E não pode restar nenhuma dúvida na questão da durabilidade desses implantes. E aí, consegui resolver sua dúvida e consegui te ajudar a entender quais são os motivos para escolher um implante que vai funcionar no lugar do seu quadril? Eu espero que sim. Se você gostou desse vídeo, por favor, se ainda não deixou o like, deixa o like aqui embaixo. E se ainda não é inscrito, vai ser um prazer contar com a sua inscrição. Isso vai ajudar muito o meu canal a continuar crescendo e levar informação para vocês toda semana aqui sobre as doenças do quadril e a cirurgia do quadril. Muito obrigado, até a próxima semana e fui!